Não que a gente queremos, Senhor, mas sim que o Senhor quer falar, Pai, usar no meio do teu povo, porque o povo é teu, a igreja é tudo que é teu, Pai. Usa ela como canal desta vida, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pela confiança. Quando são que ele está na casa do Senhor, diga aleluia bem forte. Abre em Mateus capítulo 14, versículo 36 até o 42. Mateus capítulo 14, capítulo 24, versículo 36 até o 42.